Olá, queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Sou o professor Ricardo, de Biologia, e vou iniciar com vocês agora o módulo 1 do curso, né? Que trata da origem e evolução da vida, tá? Dos seres vivos. Muito bem. Antes da gente iniciar propriamente a discussão, vale a pena a gente falar um pouquinho de ciência, né? E de método científico. Muito bem, você já ouviu falar com certeza, né? Que biologia, física, química, por exemplo, são ciências, né? Mas e aí, querido, o que é ciência? Bom, antes de mais nada, é fundamental a gente usar bem a língua portuguesa, né? E os sinônimos que ela permite. Então, por exemplo, sempre que alguém chega para você e fala assim: "Você tomou ciência?", o que isso quer dizer? Ora, você recebeu a informação, você conheceu a informação, tá certo? Então, ciência, queridos, é um conhecimento. Eu coloquei aqui na nossa imagem, né, que vai servir de apoio para a aula, a definição aqui de ciência, né, para você ter guardadinho. Mas não esqueça que você tem o material de apoio também que você deve usar para ler, para refinar a teoria, né, refinar os seus conceitos, tá certo? E principalmente apoiar o seu estudo escrevendo, tá bom? Então vamos lá. Ciência. O que é ciência? Ciência é um conhecimento, querido, mas é um conhecimento que foi criado a partir de muita observação e experimentação. Então, quer dizer, a partir do momento que você observa um problema, observa um fenômeno, observa um fato, tá legal? E para entendê-lo, você levanta perguntas, levanta possíveis, né, explicações e em seguida elabora, planeja um experimento. Pode estar certo. O que você está fazendo é ciência. Então, o conhecimento produzido a partir de observação e experimentação planejada e controlada é ciência. Tá legal? Muito bem. Existe, como eu comecei a falar no início, né? Tá certo? Vários objetos de estudo. Então, por exemplo, se eu utilizar os seres vivos como objeto de estudo, né, me importa saber como a vida se originou, como a vida, né, se mantém, como a vida se adapta ao ambiente, né, como a vida evolui, tá certo? Quais são as formas de vida, né? Quais são os níveis de organização que formam a vida? Então, todos, né, os assuntos pertinentes à vida e aos seres vivos fazem parte do objeto de estudo da ciência biologia. Então, quer dizer, a biologia ela vai construir conhecimento a partir do quê? De muita observação, tá certo? E experimentação. Uma experimentação planejada, controlada, que vai permitir deduções e conclusões. Tá legal? Então quer dizer, sempre que o objeto de estudo são os seres vivos, né? A ciência envolvida é a biologia, tá bom? Muito bem. E aqui, ó, nós temos uma imagem, né, de antigamente, bem antigamente, né? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos um objeto de estudo que, no caso aqui, é um ser humano morto, né, um cadáver, né? E essas pessoas ao redor estão discutindo, certo?
estão observando, estão interpretando, estão levantando, né, opiniões, possíveis explicações sobre um problema, né, que eles identificaram. Por exemplo, por que esse indivíduo morreu? Por exemplo, tá certo? A observação é: o indivíduo está morto. Mas por que que ele morreu? Então quer dizer, queridos, que o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, é a observação. Você entende? Tá? Muito importante isso. A partir da observação, eu tenho que problematizar, ou seja, fazer perguntas que me interessem sobre a observação feita. Então aqui, por exemplo, um indivíduo morreu. Legal. Por que morreu? Tá certo? Por que morreu? Então talvez o problema, né, que causou a morte tenha sido o quê? Um estômago cheio ou um pulmão, por exemplo, que não tivesse mais a capacidade de realizar trocas gasosas, ou, por exemplo, o coração ter parado, né? E assim a circulação do sangue também parou. Enfim, vocês estão entendendo, queridos? Então, na verdade, o que que eu faço? Eu levanto perguntas, né? Levanto perguntas. Primeiro, por que morreu? Depois, eu tento levantar explicações, certo? A partir daí, o que que é fundamental? Ver o quanto essas explicações que eu levantei são razoáveis e quantas delas podem ser efetivamente, quais delas podem ser efetivamente testadas, ou seja, eu consigo saber se realmente foi o coração que parou ou por que que o coração parou, entende? E a partir daí o que que a gente faz? A gente pode realizar um experimento, né, para testar essas possíveis explicações. No caso aqui, o experimento seria o quê? Abrir o cadáver, fazer uma autópsia. Tá legal? Muito bem. Daí para frente a gente começa de novo a observar, colher dados, avaliar esses dados, analisar esses dados e aí a partir daí deduzir. Opa, o pulmão dele realmente perdeu a capacidade de realizar as trocas e essa foi a causa principal da morte dele. Pronto. Então é uma conclusão. A partir daí, a gente começa a registrar essas informações obtidas, ou seja, publicá-las. E desse modo, a gente oficializa os conhecimentos obtidos. Tudo isso que eu falei, querido, nada mais é do que uma maneira de estudar, né? E uma ciência sempre é estudada, né, por um método. Como chama o método que estuda a biologia, os seres vivos? Método científico hipotético. Por que hipotético? Porque eu levanto possíveis explicações. Possíveis explicações são hipóteses. Dedutivo. Por quê? Porque a partir do momento que eu levanto hipóteses, eu testo as hipóteses por intermédio principalmente de um experimento, e aí, colhendo os dados, os resultados que o experimento me dá, eu tiro as minhas deduções. E a partir das minhas deduções, eu vou formar uma conclusão. Então, olha que bacana, que é a sequência, né? No método científico hipotético dedutivo. A observação, né, de um fato, depois eu problematizo, eu faço perguntas, a partir daí eu tento levantar explicações, ou seja, as hipóteses, elas precisam ser plausíveis, testáveis, elaboro um experimento que possa testar essas hipóteses. A partir daí, querido, eu vou ter os resultados, analiso os resultados, realizo a dedução, nasce a minha conclusão. Registro tudo, publico tudo e dessa maneira fazemos ciência. Tá legal, queridos? Espero que vocês tenham entendido. Foi um grande prazer.
não deixem, tá? Não deixem de utilizar o material de apoio e testar, né, o que vocês aprenderam ou não com os exercícios, tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Tchau!